Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: ela jurava que era só um pedreiro, até ele voltar diferente. Saudações, Ágata e inscritos do canal Uivos. Me chamo Ana. Faz algum tempo que queria enviar o meu relato, pois vejo que muitas pessoas ainda duvidam que lobisomem existe. Eu também era assim. Era jovem, destemida e não acreditava em histórias que o povo contava. Para mim, eram todas inventadas. Mas o que aconteceu comigo em 1974, lá em Capivari, no interior de São Paulo, mudou para sempre o que eu penso sobre o mal que pode morar num ser humano e também no que vem depois dele. Depois que aconteceu o que irei contar para vocês, me mudei para outra cidade e hoje moro em apartamento, pois não me sinto segura morando numa casa térrea. Bom, amigos, vamos lá. Naquele tempo, eu, meu marido e nossos 2 filhos pequenos, um de 7 e outro de 5 anos, tínhamos acabado de comprar um terreno perto de um bairro novo. No final desse bairro, havia sobrado muitas glebas de terra. Já no fim de uma estradinha de terra que na época era chamada Pires. Acredito que hoje em dia nem existe mais esse local. Foi bem nessa estradinha que conseguimos comprar o nosso pedaço de terra, pois era mais barato do que dentro do próprio bairro. Nesse terreno já tinham 3 cômodos levantados pelo antigo dono. Era uma cozinha, um quarto e um banheiro. Faltava levantar mais 2, que estavam no ponto de erguer as paredes. Olha, a vida não era fácil não, viu? Meu marido Antônio era mascate, ou ambulante, como dizem hoje em dia. Seu trabalho era viajando vendendo redes, jogos de panelas, pratos, copos, enfim, ele carregava no caminhãozinho do patrão. Só vinha em casa de 15 em 15 dias. Ficava 2 ou 3 dias e partia de novo. A maior parte do tempo eu ficava sozinha com as crianças. Quando conseguimos juntar um dinheirinho, ele me disse: Ana, vou chamar um pedreiro para terminar a nossa casa. Quero ver tudo pronto até o Natal. E nisso ele foi atrás de um, atrás de outro, e apareceu um tal de César. Me lembro até hoje o nome daquele infeliz. Era um homem de uns 30 e poucos anos, forte, moreno, tinha um jeito esquisito de olhar para as pessoas. Parecia sempre desconfiado, medindo a gente. Mas como nunca fui de julgar as pessoas pela aparência, eu não dei importância. Então ele começou a trabalhar normalmente. Trabalhava calado, mas fazia as coisas direitinho. Bom, passou uns 4 dias, eu comecei a perceber que ele me olhava diferente. Quando eu saía no terreiro para estender roupas, sentia que ele ficava me olhando. Aí comecei a sentir que não era olhar de respeito. Até pensei que era bobagem da minha cabeça. Mas um dia, perto das 4 horas da tarde, ele me pediu um copo d'água. Eu fui pegar e quando virei para entregar, ele segurou minha mão. Olhou bem dentro dos meus olhos e disse com um sorriso safado: um mulherão bonito desses, sozinha aqui, seu marido nem precisa voltar. Ágata, eu puxei a mão na mesma hora. Fiquei com muito medo daquele homem, mas respondi com firmeza: me respeita, seu César. Aqui o senhor vem para trabalhar, não para fazer gracinha. Eu não te dei liberdade. Nisso, ele deu uma risadinha que eu nunca mais esqueci. Foi um riso debochado. Eu me tranquei em casa com as crianças e nem vi a hora que ele juntou as ferramentas e foi embora. No dia seguinte, ele voltou, mas estava diferente, irritado.
trabalhou pouco naquele dia e ficou me encarando o tempo todo. No final da tarde, quando meus filhos estavam brincando lá fora, ele apareceu na porta da cozinha de novo e falou para mim: "Você pensa que pode me esnobar? Mulher nenhuma faz isso não. Eu quero você para mim e vou ter, nem que seja à força." E partiu para cima de mim, sem me dar tempo de reagir. Então comecei a gritar por socorro, e meu menino mais velho entrou correndo na cozinha. Quando me viu lutando com o sujeito, começou a chorar. "Olha, Agatha, eu tirei forças de onde eu não tinha. Alcancei o cabo da vassoura e comecei a golpear o sujeito. Ele me xingou de nomes horríveis e disse que eu ia me arrepender, que eu não sabia com quem estava mexendo, que quem andava com ele era mais forte do que eu. Ele saiu cuspindo de raiva e foi embora pela estrada, dizendo que ia voltar. Aquilo foi um terror para mim, pois por perto ainda não tinha vizinhança. Nossos parentes moravam em outro estado. Então eu tranquei as portas e passei a noite sem dormir. Rezei a noite inteirinha pedindo a Deus que mandasse o meu marido logo para casa. Quando amanheceu, vi que o pedreiro não veio trabalhar. Então peguei os meninos e fui a pé até a venda do seu Antônio. Contei para ele o que aconteceu. Disse que estava com muito medo de ficar sozinha com as crianças. Seu Antônio era um senhor muito bom. Conheci o meu esposo há muito tempo. Ele ficou muito bravo e disse que ia caçar o César e dar um jeito nele. E caçou mesmo, Agatha. Ele foi nos sítios, nas outras obras espalhadas pela cidade, mas ninguém tinha visto o sujeito. À tarde, seu Antônio foi lá em casa e me disse que ficou sabendo que o infeliz tinha saído da cidade e falou que contaram para ele que o tal César não era boa coisa. Ele fazia despachos, falava com o diabo e por isso ninguém se metia com ele. Seu Antônio me pediu para ficar atenta e qualquer coisa fosse avisar a ele. Olha, fiquei muito apreensiva. Eu sentia que ele não tinha ido embora coisa nenhuma. Bom, os dias e as noites passaram e eu sempre em alerta. Até que uns 8 dias depois, já era noite, estava um frio tremendo. O vento gelado passava pelas frestas das paredes de tijolo cru. Coloquei as crianças para dormir juntinho comigo na mesma cama. Mas eu não dormi logo, fiquei atenta a qualquer barulho. E um tempo depois, comecei a sentir um cheiro forte de carniça. Mas era muito forte mesmo, de bicho podre. E aí ouvi um barulho de coisa pesada lá fora. Eram passos e arranhava o meu portão. Me levantei devagarinho e fui até a janela. Quando puxei um pedaço da cortina, eu vi a coisa mais horrível desse mundo. Agatha, vou tentar descrever o que estava no meu terreiro. Era um animal ou criatura muito grande. Era corcunda. Tinha focinho de cachorro. O corpo era uma mistura de corpo humano e de animal, coberto de pelo escuro. Os olhos brilhavam. Na hora eu pensei, isso é o César, ele vira lobisomem. O bicho farejava o ar e grunhia, andava devagar, roçando as unhas na parede. Comecei a tremer de medo. Eu só pensava em proteger meus filhos, pois sempre ouvi que lobisomens gostam de pegar crianças. Olha, amigos, eu afirmo com todas as letras, foi apavorante o que aconteceu naquela noite. Eu corri para o quarto, pois as crianças acordaram assustadas, e eu pedi que ficassem em silêncio. E foi justamente pela parte da casa que ele não terminou de construir que tentou entrar. Os tijolos ainda não tinham sido fechados, e ele começou a investir. Enfiou uma pata pelas brechas e tentou arrancar o tijolo. Aquela mão preta, peluda, com unhas enormes, nunca esquecerei. Ele se jogava contra a parede e cada pancada fazia a casa tremer. As lágrimas escorriam no meu rosto e eu abraçava os meus filhos. O lobisomem não parava, dava cada urro horrível que eu tremia por dentro. Aí tive a ideia de pegar uma faca, mas o medo era tanto que a faca caía da mão.
Eu vi a hora que ele ia conseguir invadir. Então comecei a gritar como se o meu marido estivesse em casa. Antônio, acorda! Tem um lobisomem aqui! É o César, ele voltou! Pega a arma, homem! Aí meus filhos começaram a gritar também, e eu abracei os dois e nos encostamos na parede oposta. Vimos várias vezes a mão e o braço do lobisomem passando pelos vãos dos tijolos. Ágata, eu sabia que aquele bicho era o César ou enviado por ele, pois o seu Antônio já tinha me avisado que contaram para ele que o tal César fazia despacho e conversava com o diabo. Então só podia ser coisa dele. Em determinado momento, eu gritei em voz alta: Senhor, nos ajude! Não deixe esse bicho nos matar! Tenha misericórdia de nós! E Ágata, foi algo divino que aconteceu em seguida. No meio daquela ventania, deu um trovão muito alto, seguido de um raio bem em cima da nossa casa. Clareou até o terreiro. Foi ensurdecedor. O lobisomem deu um grito, mas um senhor grito de dor e saiu correndo. Não sei se o raio o acertou ou apenas o intimidou, mas ele correu pela estrada numa velocidade tremenda. Caí ajoelhada no chão e ali chorei muito com meus filhos. Agradeci muito a Deus por espantar aquele demônio. Naquela noite ele não voltou mais, mas também não conseguimos mais dormir. Foi uma noite comprida, de apreensão. No dia seguinte, o chão em volta da minha casa estava todo pisoteado. Eram pegadas muito grandes e algo me deixou muito assustada, porque havia sangue em algumas partes. Então eu fui novamente até a venda do senhor Antônio e contei para ele que fomos atacados por um lobisomem. Imediatamente ele foi até a nossa casa olhar e me alertou que o bicho poderia voltar. Então deixou que ficássemos em sua casa até o meu marido voltar de viagem. E quando ele voltou, contratou outro pedreiro, que terminou de erguer as paredes e colocou grades nas janelas. Depois ele pediu as contas no serviço e nunca mais nos deixou sozinhos naquele lugar. O tal César ficou sumido, até que perto do Natal soubemos pelo seu Antônio da venda que encontraram o corpo do César todo dilacerado perto do rio Capivari. Uma parte do corpo havia sido comido por algum animal grande. Olha, Ágata, mesmo que o sujeito teve esse fim, nunca mais fui a mesma. Fiquei traumatizada. Só tive paz alguns anos depois, quando vendemos a nossa casa e nos mudamos para outra cidade. Aprendi que temos que prestar muita atenção em quem colocamos dentro da nossa casa. Nunca imaginei que aquele pedreiro se transformava em lobisomem. Foi uma experiência para ficar na minha história de vida. Antes de terminar o meu relato, eu faço aqui uma observação para que não haja má interpretação. Tanto o dono da venda como meu esposo se chamam Antônio. Bom, esse é o meu relato, amigos, e eu desejo a todos proteção divina e que vocês nunca tenham essa experiência. Um forte abraço a todos. Relato: Lobisomem em Joanópolis, a capital do lobisomem. Olá a todos, me chamo Carlos, moro em Joanópolis, São Paulo. Se tem um lugar que carrega fama de ter lobisomens, é aqui. Eu particularmente nunca vi e nem quero ver, mas todos que conheço já viram ou sabem de alguém que viu. Meu avô me contava uma história muito interessante que aconteceu aqui na década de 60. Na época, ele e a família moravam próximo à estrada velha que levava a Minas. Havia poucas casas ali naquele pedaço, pois era algo clandestino. Lá morava também um velhinho pelo apelido de Seu Zusa. Dizia meu avô que o tal Zusa já tinha mais de 70 anos, mas não parecia. Tinha muita saúde e vigor. Era miúdo e os cabelos todos brancos. Os olhos eram tão azuis que pareciam um oceano. Quem conhecia Seu Zusa dizia que ele era uma boa alma. Ajudava com rezas, chás para enfermidades, fazia brinquedos de madeira para as crianças e ajudava muitas famílias necessitadas.
Mas lá também tinha uma mulher chamada Dona Lio, que não gostava nadinha do seu Zusa, de jeito nenhum. Dona Lio era uma velhota bem séria, daquelas que não saía das missas. Ela não confiava em ninguém, e toda vez que ia acompanhar o padre nas visitas, alertava as mães. Olha, cuidado com suas crianças, não deixe eles sozinhos pelas ruas, ainda mais perto da casa do velho Zusa. Aquele homem tem coisa ruim no corpo, ele vira bicho. Às vezes até o padre a repreendia e falava para ela não levantar falso contra o velho. Mas Dona Lio insistia, dizia que às vezes de madrugada via a luz acesa dentro da casa de seu Zusa e ouvia barulho de bicho rosnando, gelava até sua espinha. Bom, obviamente que o povo ria dela, apelidaram ela de velha papa-hóstia. E algumas pessoas falavam para ela: deixa de fofoca, Dona Lio, seu Zusa é um santo homem, ajuda todos como pode. E ela retrucava: ah, vocês vão ver, um dia vocês irão me dar razão. E aconteceu que do nada Dona Lio desapareceu. O padre foi o primeiro que sentiu sua falta, pois ela não perdia uma missa sequer. No dia seguinte, o padre foi caçar Dona Lio. E quando passou nos fundos do terreno da casa de seu Zusa, avistou alguns pertences de Dona Lio jogados perto de uma grande pilha de restos de construção. Segundo o padre, era a Bíblia e um pedaço do véu que ela costumava usar. O chão do terreno estava cheio de esterco e penas de galinhas. E seu Zusa não criava animais. Mas que depressa o padre se lembrou do que Dona Lio falava a respeito de seu Zusa. Então correu de casa em casa, avisando os moradores que ela havia sumido. E alguns homens se juntaram para procurar Dona Lio. Foram primeiramente na casa de seu Zusa. Arrebentaram a porta velha e quando entraram sentiram um cheiro muito ruim, muito forte de carne podre e sangue velho. As paredes da casa tinham riscos de unhas. O chão da cozinha estava coberto de barro molhado e restos de animais. Então foram até os fundos da casa e acharam um rastro que indicava que algo grande foi arrastado até o mato que descia no rio. Assustados e preocupados com Dona Lio, seguiram aquele rastro que sumia na água. Deram buscas até a noite e nada encontraram, e seu Zusa não tinha sido visto até então. Na manhã seguinte ele apareceu. Avistaram ele chegando, andando devagar pela estrada. Estava descalço e tinha um machucado na mão direita. Todos cercaram seu Zusa querendo saber o que ele tinha feito com Dona Lio, mas ele disse que tinha ido visitar sua família em Piracaia e que não estava sabendo o sumiço de Dona Lio. Deu uma de preocupado e que ia ajudar nas buscas. E o mais estranho, Ágata, é que os cachorros que sempre corriam para encontrá-lo, abanando o rabo, naquele dia rosnavam e se escondiam quando ele passava. Sobre as coisas encontradas nos fundos da casa dele, ele disse que eram os cachorros que costumavam levar lixo para lá. Obviamente, ninguém engoliu aquela desculpa. E Dona Lio não apareceu mais. Nos dias que se seguiram, o povo cochichava. Diziam que Dona Lio devia ter visto alguma coisa muito séria e foi embora. Já outros falavam que foi o seu Zusa que deu cabo dela. E tinha gente que colocava a mão no fogo por seu Zusa. Aí, o pior veio dias depois. O menino que brincava num terreno grande, nos fundos da igreja, encontrou entre as árvores um pedaço de pano ensanguentado e um colar feito de dentes humanos estava pendurado num galho. O padre tomou a frente da situação, abafou o caso e os poucos moradores que testemunharam foram orientados a não espalhar para não causar pânico, ou até mesmo uma injustiça, já que ninguém tinha certeza de nada. E curiosamente, depois disso, umas 4 famílias se mudaram às pressas, praticamente abandonaram seus barracos, inclusive seu Zusa, que sumiu sem deixar rastros. Bom, essa é a história que meu avô me contava. Ele dizia se lembrar muito bem dos fatos.
Ele não tinha dúvidas que o velho Zusa virava lobisomem, e Dona Lil foi vítima dele por saber demais. Eu sei de outras histórias que aconteceram aqui na minha cidade. Em breve enviarei outros relatos de lobisomem. Muito obrigado pelo espaço e um forte abraço. Esses foram os relatos de hoje enviados pelos inscritos, família Uivos. A cada relato novo, um terror maior, não é? Eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que já viram lobisomem. Antes de criar o canal, eu não tinha noção. É perturbador saber que entre nós existem essas criaturas escondidas por aí, não é? Bom, mas vamos aos salves de hoje, meus queridos e minhas queridas. Vai um salve com todo o meu carinho para Milena Moura, Francisco Oliveira, Maria de Fátima Soares, Sandra Araújo, Elisandra Cruz, Iraci, Fábio Barros, Bárbara Dias, Iraci Souto, Cláudia Costa, Aparecido Luciano Santana, Nilce do Lago, Maria Gracinha, Evaldo Ribas, Né Oliveira, Andy, José Carlos, Adria Costa, Vanessa Carolina Coelho, Cavaleiro de Fênix, Miriam Abade, Thalita Silva, Verdades Inconvenientes, Patrícia Costa, Marcos Pereira Cruz, Ailton Marinho, Arlete de Freitas, Ângelo Augusto da Silva, Bárbara Cristina Araújo, Antônio Júnior, Vanessa Pereira da Silva, Reinaldo Ferreira, Rosângela Mendonça, Marcelo Furlan, Simone Fagundes, Luiz Antônio Araújo, Carla Aparecida Bueno, João Passoni, Guilherme Martins, Beatriz Reis, Clairton de Souza, Wendel José, Cantinho da Ed, Bode Velho, Sônia Maria Moura, Luciano Luiz Sena, Florinda Dias, Paulo Daltro, Eliane Nascimento, Emerson Tadeu, Rodrigo Rigoni, Lúcio Oliveira, Jaqueline Souza da Silva, Rosimeire Ramos, Suzane Palim, Inácio Fernandes e Carlos Lacerda. Família, muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Obrigada pelos likes e comentários deixados no último vídeo. Eu peço a todos que continuem interagindo para ajudar o canal Uivos. Meu muito obrigada a todos vocês. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a todos, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira.